por gentileza, fique à vontade e queremos ouvi-lo, então, a partir de agora. Um prazer tê-lo conosco mais uma vez, professor. Boa noite a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite para participar dessa atividade, né? Quer dizer, agradecer o convite à Diretoria de Formação da UCM Nacional, aí nas pessoas da professora Darli Amorim, do professor Cláudio Luiz Orso e também de Maria José Guimarães, né? Dizer da minha satisfação de estar juntos, né? Eu estou atualmente, como foi dito, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação e entendo, né, que as nossas entidades elas têm aí um conjunto de pontos e de convergências e, ao mesmo tempo, estamos juntos, né, compondo o Fórum Nacional de Educação. Quero dizer da satisfação de participar desse encontro, né, da Rede de Formação Nacional de Formação de Conselheiros Municipais de Educação, nessa perspectiva de uma conferência preparatória à Conferência Nacional de Educação 2024, né? É dizer que a temática da nossa conferência é Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano, com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. Essa temática geral da nossa conferência nos remete a pensarmos o Plano Nacional de Educação como epicentro das políticas educativas. E aí, enfatizando um horizonte de políticas de Estado em detrimento a políticas de governo, e uma perspectiva ampla de educação como direito humano, articulado aí à defesa da justiça social e ao desenvolvimento socioambiental sustentável. Como já foi dito, nós já tivemos aí alguns encontros, discutindo outros eixos da CONAI 2024, e para a noite de hoje nos foi proposto discutir o eixo 5, valorização de profissionais da educação, garantia do direito à formação inicial e continuada de qualidade, ao piso salarial e carreira, e as condições para o exercício da profissão e saúde. Quero dizer que faço parte da equipe de relatoria do documento referência, que é coordenada pela professora Giovana e Alessandra, que coordenam a Comissão de Sistematização do Fórum Nacional de Educação. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui nesta noite. Quero cumprimentar a todos que participam desta atividade, e dizer que a temática proposta ela é de grande importância. E o primeiro conceito que nos vem à mente é exatamente resgatar, ao longo do processo de construção das conferências de educação, em particular da Conferência Nacional de Educação de 2008, da Conferência Nacional de Educação de 2010, 2014, 2018, 2022, e também das Conferências Nacionais Populares de Educação de 2018 e 2022. Todas essas conferências, quer dizer, elas ratificam uma conceituação de valorização que eu gostaria de começar fazendo esta caracterização. Num primeiro momento, valorização entendida a partir da articulação entre formação inicial, formação continuada, salários, carreira, condições de trabalho e de saúde para os profissionais da educação. Quer dizer, essa é uma acepção ampla em que a formação não se descola das perspectivas de carreira, de salário, de condições de trabalho. Então, pensar a valorização dos profissionais da educação é pensar essas questões a partir da sua complexidade. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar inicialmente é que, pelas mudanças da legislação, se ampliou o conceito de profissionais da educação, que particularmente eu estou me remetendo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai considerar como profissionais da educação todos aqueles que estão em efetivo exercício, e que têm formação e atuam na educação básica. Então, ela configura isso como os professores, como nós conhecemos, quer dizer, a docência na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio, nas modalidades educativas da educação básica, também os trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, os trabalhadores em educação
portadores de curso técnico ou superior em área pedagógica, entre outros. Ora, quando nós retomamos esse o artigo 61 da LDB e discutimos os profissionais da educação, acho que houve aí um avanço absolutamente importante que decorre das leis 12.014 de 2009, né? Quando se amplia esse escopo para entender como profissionais da educação não apenas os docentes, mas também os funcionários, como comumente são denominados, né? Da educação básica, não é, que tem formação técnica pedagógica de nível médio ou superior. Então, é essa a caracterização. Então, pensar uma política nacional para a valorização precisa ser uma política que tenha esses dois escopos, né? Que esteja direcionada tanto para os professores como para os funcionários técnicos de maneira geral que convivem no cotidiano das instituições da educação básica. Mas pensar a formação desses profissionais nos remete também a que essa formação ela esteja pensada numa perspectiva, não é, de contribuir com a efetivação do direito social à educação, né? E essa efetivação do direito social à educação, obviamente, pensando nesse sentido lato, como nós aqui fizemos referência. Bom, quando nós falamos de formação de professores, também é importante dizer formação de professores, formação de funcionários e, portanto, formação de profissionais da educação, né, que nós falamos de um campo tensionado, de um campo em disputa, né? Disputas de visão de mundo, de homem, de sociedade, sobre o que vai se ensinar e aprender nesse processo, sobre o que se valoriza no percurso formativo, não é? Então, nós podemos falar que há no campo da valorização um conjunto de disputas de concepções. Num primeiro momento, sobre a própria questão identitária de quem são esses profissionais da educação. Mas há também uma disputa com relação ao locus, onde é que se deve ocorrer a formação desses profissionais. E também nas dinâmicas pedagógicas, né, envolvendo aí processos curriculares, por exemplo. Não estou conseguindo ouvir nada. Vocês não estão ouvindo? Vocês não conseguem me ouvir, professor? Sim, sim, estamos lhe ouvindo, professor, perfeitamente. Para nós. Estamos ouvindo, sim. Ouvimos perfeitamente. Para mim está normal. Tranquilo. Ok. Posso continuar, então? Porque alguém falou que não estava ouvindo, aí eu paralisei. Por favor, pode continuar. Vou retomar, então. Desculpa. Ao pedir que feche os microfones, por favor, e deixa aberto só dos dourados. Bom, então, retomando o que estávamos falando, né, nós estamos falando que a dinâmica sobre a valorização, né, isso vai aparecer de forma mais clara no tocante, por exemplo, às questões atinentes à formação, tanto a inicial como continuada, não é? Ela é marcada por um conjunto de disputas de concepção, de locus onde a formação acontece, mas também nas dinâmicas pedagógicas, envolvendo questões diversas, como, por exemplo, a perspectiva curricular, a dinâmica formativa, a relação entre as etapas e as modalidades educacionais, o perfil do egresso. E se nós agregarmos a essas questões, não é, a perspectiva tanto do horizonte da carreira, do salário, não é, nós vamos ver que as perspectivas são ainda mais abrangentes e as disputas também. Por exemplo, quando nós discutimos a questão do piso salarial nacional, nós vamos ver que nós temos uma situação bastante assimétrica no país. Primeiro, que o piso hoje ele só está garantido aos docentes, aos profissionais do magistério. Então, quer dizer, nós não temos uma discussão de piso para os funcionários, os técnicos na educação básica. Bom, mas se nós olharmos para a condição docente, quando falamos de piso, nós vamos ter uma realidade diferente, por exemplo, no Brasil, diversa, pensando um pouco na perspectiva, olhando para Santa Catarina, por exemplo, na região sul, no estado de Santa Catarina e assim por diante. Por quê? Nós vamos ter municípios, redes municipais estaduais em que o piso é garantido, outras em que o piso não está garantido, mas em muitos casos também uma perspectiva em que o piso se tornou teto, né? Por quê? Porque não basta o piso, é preciso pensar uma carreira.
Então, essa discussão da valorização implica de nós desdobrarmos essas questões que compõem, né, que compõem a perspectiva ampla, como eu disse, da articulação entre formação inicial e formação continuada. Quer dizer, como é que acontece isso no ambiente, por exemplo, das instituições universitárias? Como é que se dá a formação? Então, nós temos aí um conjunto de disputa e temos disputas, inclusive, nos marcos regulatórios, e que vou depois falar um pouco mais disso. Ora, quando nós pensamos essas questões todas, nós já chegamos também a uma conclusão que, para avançarmos na consolidação de uma política nacional de valorização dos profissionais da educação, nós vamos ter que também repensar as dinâmicas atinentes à gestão e ao financiamento da educação, né? Então, são pontos que estão aí articulados. Então, retomando, só para mantermos uma certa lógica na perspectiva que estamos aqui apontando, a valorização dos profissionais da educação envolve professores, funcionários e técnicos, né? Ela se caracteriza a partir da articulação, como eu disse, da formação inicial, formação continuada, salários, carreira, condições de trabalho e de saúde. Ora, mas aliado a isto, não é? Nós temos aí um conjunto de questões que precisam ser equacionadas. Quando nós olhamos, por exemplo, para o segmento docente nas redes, sejam elas municipais ou nas redes estaduais, nós vamos ver que nos últimos anos ampliou muito o número de professores com contratos temporários, contratos precarizados, né, nas redes de ensino, algumas delas, inclusive, com 70% do seu quadro com esta situação. Então, para pensar essa valorização, um elemento chave também é a garantia de concurso público como forma de ingresso. Ora, mas ao ingressar é preciso que a gente tenha o quê? Diretrizes nacionais de carreira e que essa carreira se desdobre, não é? Quer dizer, a partir de diretrizes específicas no âmbito dos entes federados, né? Quer dizer, como é que vai se dar essa questão da carreira, como é que o piso vai se relacionar com outras perspectivas, né, que garantam uma progressão para esses profissionais. Mas é preciso também, se a gente faz uma articulação com o Plano Nacional de Educação, né, tentar identificar que formas ou que dinâmicas serão essas que poderão contribuir para que nós tenhamos o quê? Uma atratividade da carreira. Então, a valorização dos profissionais da educação envolve esse conjunto de questões e, aliado a isso, uma perspectiva que é de identidade e de dinâmica de profissionalização mais ampla, não é? Então, se nós fizermos uma análise da contextualização dessas questões, nós vamos ter que fazê-lo, né, buscando compreender qual o cenário que nós temos na educação brasileira. E aí eu vou falar muito rapidamente, porque poderíamos discutir aqui mais amplamente a questão do cenário, mas dizendo que a história da educação brasileira ela vai ser marcada por disputas. Essas disputas, apesar de ter aqui nomeado várias delas, elas traduzem disputas mais amplas, que são projetos, né? Projetos societários, e, portanto, distintas concepções acerca do papel do Estado e do planejamento, né? Acerca do papel dos entes federados, né? E como desdobramento dessas questões, tudo isso vai ter impacto na lógica de organização, de gestão, de funcionamento dos sistemas, das suas redes e das instituições. E no interior dessas instituições, como vai se dar as condições objetivas para que a materialização ocorra, não é? Então, pensar a valorização dos profissionais da educação vão nos remeter a essas questões mais amplas, a compreender as perspectivas mais amplas, mas, ao mesmo tempo, tentar identificar, não é? Quer dizer, o perfil, a caracterização, a configuração desses profissionais. Ora, tudo isso também nos remete a pensar esses profissionais na relação com outros profissionais com formação equivalente. Não por acaso o Plano Nacional de Educação, né, vai trazer em uma das suas metas a perspectiva da equiparação salarial, né, como um elemento de estímulo, e outras perspectivas aí no sentido de tornar, né, a carreira
é algo que tem que seja valorizado nesse âmbito, que seja atrativa para os profissionais da educação. Bom, falamos um pouco, então, dessa caracterização em termos da temática de ordem mais geral, e nós vamos ver que nós temos muitos desafios. E quando nós pensamos nos profissionais da educação, precisamos pensar esses desafios de maneira contextualizada, porque se não o fizermos, corremos o risco de culpabilizar os profissionais da educação pelo cenário de desigualdade e de não garantia do direito social à educação. Então, aqui eu estou me contrapondo, por exemplo, a determinadas análises que culpabilizam, por exemplo, os professores, né, pela evasão escolar, que culpabilizam os professores pelo desempenho dos estudantes e assim por diante. Então, com isso, para a gente avançar na valorização dos profissionais, nós temos que ter um diagnóstico desta educação, da educação brasileira. E aí eu vou trazer alguns elementos só para nós pensarmos aqui, né? Primeiro, de que o cenário educacional brasileiro ele é demarcado por desigualdades e assimetrias, no que se refere, por exemplo, à garantia do direito social à educação, envolvendo as políticas de acesso, né, de permanência e também de gestão, com êxito, né? Quer dizer, então, nós precisamos, dentro de uma perspectiva mais sistêmica, avançarmos na estruturação desse cenário educacional e tentarmos, obviamente, romper com essa dívida histórica com a garantia do direito social à educação. Então, é preciso olhar para esse horizonte de desigualdades e de assimetria e pensarmos políticas públicas, não é, que incluam, né? Então, por isso que, ao falarmos desse horizonte e pensarmos a valorização, nós também temos que configurar que educação queremos, né? Então, o Fórum Nacional de Educação tem um eixo para essa educação, que é a defesa de uma educação pública, gratuita, com gestão pública, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social. Um outro aspecto é que a qualidade da educação básica, aqui é lógico, quando nós falamos da valorização dos profissionais da educação, nós não estamos falando apenas dos profissionais da educação básica, temos que falar também dos profissionais da educação superior, mas eu estou recortando como profissionais da educação básica exatamente, não é, considerando aí o escopo de atuação, né, da própria UNCM, né? Um outro aspecto é o seguinte: a qualidade da educação básica é também desigual e assimétrica, e ela requer o quê? Ações coordenadas. É por isso que, para a gente avançar e, inclusive, garantir a valorização dos profissionais da educação, que nós temos que ter o quê? A garantia da instituição de um Sistema Nacional de Educação. Né? Vocês já tiveram aí a discussão do Sistema Nacional de Educação com o Alisson Araújo, né? Então, aqui nós estamos associando, quer dizer, articulando, falando, bom, a educação é uma prática social, constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas. Num Estado federativo como o nosso, né, quer dizer, há necessidade que nós tenhamos um Sistema Nacional de Educação para cuidarmos da dinâmica, da qualidade da educação. Ora, quando nós olhamos para os profissionais da educação, para os docentes, para os funcionários e técnicos administrativos, com as suas especificidades, mas guardando essa identidade de profissional de educação, nós podemos dizer que, grosso modo, no Brasil, os profissionais da educação têm vivenciado um cenário de desprofissionalização, com questões que impactam a formação, mas também as condições objetivas de trabalho, quer dizer, ou seja, as condições laborais. Há um processo de precarização. Então, aqui o conceito que nós estamos trazendo, por que é preciso valorizar os profissionais da educação? Porque estes vivem um cenário de desprofissionalização. E o que é essa desprofissionalização? Como é que ela se materializa? Ela se materializa a partir da perda ou da ausência de direitos, né, da precarização das condições laboral, da redução da autonomia, não é, de uma complexificação cada vez maior dos processos de trabalho, com problemas na formação, seja no caso de docentes da formação inicial, da formação continuada, seja no caso dos funcionários, e também porque nós vamos ver que
muito direcionados, sobretudo à formação de professores, predominam a oferta de cursos no segmento privado e na modalidade de educação à distância, né? Muitos desses cursos com baixa qualidade. Ora, então preciso pensar, então, esse cenário na sua complexificação, né? Então, o que eu estou querendo aqui, a tese que eu estou trabalhando é de um processo de articulação em todas essas questões. Em última análise, poderia dizer assim, né? Não dá para eu falar de valorização sem discutir as condições objetivas em que as instituições educativas se estruturam, as políticas que estão endereçadas ao acesso, à permanência, à gestão, à própria dinâmica dos processos de trabalho, quer dizer, todas essas questões, elas estão articuladas. Bom, quando pensamos, então, esse cenário mais amplo, nós temos que pensar essa lógica formativa e buscarmos elementos, quer dizer, na própria história, não é, que é no sentido de garantirmos, primeiro, que todos tenham acesso à formação inicial e continuada, que tenham condições, que tenham salários compatíveis às atividades realizadas, que tenham uma carreira de modo que o piso não se torne um teto da carreira, né? E assim por diante. Então, e aí, quando nós olhamos para a formação, nós temos uma atenção muito grande no campo da formação. Nós temos, de um lado, um movimento que se construiu até 2016, que, no caso da formação de professores, ele vai se traduzir na perspectiva da valorização por meio da resolução CNE Conselho Pleno 2 de 2015, que estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e para a formação continuada. Mas também, ao aliarmos a formação dos docentes, né, dos profissionais do magistério, com a formação dos funcionários, dos técnicos administrativos, nós vamos ter que falar também de uma outra resolução, que é a resolução Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, número 2 de 2016, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada de funcionários. E essas duas diretrizes, elas trazem, né, além das diretrizes curriculares, elas trazem no seu interior um capítulo específico sobre a valorização, porque a gente entende que não dá para discutir formação dissociada de uma concepção mais ampla de valorização. Mas todos nós sabemos, né, que o Brasil vivenciou um golpe em 2016 e que de lá para cá muitas alterações foram implementadas. No caso da formação de professores, a própria Resolução 2 de 2015, ela foi revogada. E, no seu lugar, nós passamos a ter duas novas resoluções com concepção de formação, de homem, de sociedade, do papel da atuação do docente muito distinta, que foram as resoluções CNSP 2 de 2019, que trata da formação inicial, e a resolução CNSP 1 de 2020, que trata da formação continuada. O que nós vamos ver é que essas duas resoluções já não fazem mais menção à ideia da valorização, quer dizer, elas vão se enfeixar, né, na perspectiva somente da formação. Ora, esse é um contexto que nós estamos, inclusive, em discussão. Hoje mesmo, à tarde, eu participei de uma reunião de comitê gestor aqui no Ministério da Educação, em que o Ministério da Educação está discutindo a revogação das resoluções CNSP 2 de 2019 e a 1 de 2020, não é? Com uma sinalização de uma possível retomada da resolução 2 de 2015. Ora, isso tem impacto na formação, isso tem impacto na dinâmica e no exercício do profissional da educação. No caso da resolução de funcionários, ela não foi revogada. No entanto, também, a partir de 2016, ela não foi implementada. Então, nós temos aí um cenário também de disputas no campo da regulação. Né? E já tendo em vista o avanço na minha exposição, já vou partindo para trazer alguns elementos centrais, né, pensando esse horizonte da valorização. Quer dizer, teremos que fazer
na perspectiva de avançarmos para a valorização dos profissionais. Primeiro, é entender que não se dissocia, ou seja, não se separa a relação entre formação inicial e formação continuada, que, por sua vez, também se interliga com carreira, com salários, com condições de trabalho e de saúde. Agora, uma convergência entre... Encontrei isso na internet sobre fazer na perspectiva de avançar. Caminhando no horizonte de pensarmos aí a formação, quer dizer, vamos pensar primeiro em carreira, no caso da carreira, e essa é uma luta da UNCM. É importante... Ainda de ponta a rabo, de cabo a rabo, como diz. Eu estou inventando fechar o sistema. Alguém abriu o microfone aí, eu vou retomar, então. Então, nós falamos que é o seguinte, quando a gente pensa, né, as lutas das nossas entidades, da UNCM, da ANPAI, da ANPED, da ANFOP, de um conjunto de entidades, né, por exemplo, todas elas defendem a importância de nós termos diretrizes nacionais de carreira, né, e que essas diretrizes de carreira possam se desdobrar nos entes federados, seja eles nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios, em uma carreira para os profissionais da educação. De igual modo, a questão do piso. É necessário que o piso salarial nacional seja garantido aos profissionais do magistério, como ele está garantido em lei, mas é necessário que ele venha abranger o conjunto dos profissionais da educação e, portanto, também os funcionários nessa assertiva, não é? Ora, mas nós falamos também que é preciso pensar as condições de trabalho, que são as condições laborais para o exercício do trabalho pedagógico numa instituição educativa. Quando a gente faz um olhar mais amplo para esse trabalho pedagógico, nós começamos a apreender, por exemplo, que a dinâmica da alimentação escolar numa instituição educativa em que as questões estão integradas, ela é também político-pedagógica, assim como a ensinar e o aprender, os processos de ensino-aprendizagem. Então, é preciso pensar a instituição educativa como um todo. Ora, se então esses processos estão interligados, né, então eles também, a luta pela valorização deverá considerar essa multiplicidade de fatores. Mas agora, para ir verticalizando, eu vou recortar a valorização a partir da formação, dizendo como é que nós podemos avançar numa perspectiva de formação articulada para a educação básica, tanto para os docentes como para os funcionários. Ora, primeiro pensando que as instituições formadoras não devem estar dissociadas, separadas das instituições da educação básica. Então, é preciso pensar políticas que articulem a educação básica e a educação superior. E, no caso das instituições superiores, é preciso que elas tenham o quê? A construção de projetos institucionais de formação com identidade própria, e que esses projetos institucionais estejam também articulados com sistemas, suas redes e instituições. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que é preciso ter um projeto institucional de formação, que abranja as dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas, que tenha um olhar sobre o processo formativo que envolva o conhecimento, numa acepção mais ampla, e que não se restrinja somente a um horizonte de alguns conteúdos, que articule conteúdos e metodologias, que possibilite um percurso formativo num horizonte com múltiplas linguagens, com acesso a tecnologias e inovação. Para isso, nós temos defendido historicamente, quer dizer, a concepção de uma base comum na formação. Como é que se dá essa base comum? Ela se dá a partir da articulação formação inicial, formação continuada, a garantia de uma sólida formação teórica interdisciplinar, a unidade teoria e prática, o trabalho coletivo interdisciplinar, a gestão democrática, o compromisso social, tudo isso contribuindo para a qualificação desses profissionais e, portanto, para cada vez mais atuar nessa perspectiva enquanto profissional da educação e ter a sua valorização. Ora, mas para isso também é preciso a gente apreender a escola e a educação como uma prática social, e no âmbito da escola pensarmos as dinâmicas e os processos de trabalho, de organização e de gestão, e como é que eles se articulam à dinâmica político-pedagógica. Então, desde o projeto
político-pedagógico, a gestão democrática, a organização curricular, a apreensão do contexto educacional, né, a compreensão da identidade da docência, dos funcionários, enfim, dos processos avaliativos. E um horizonte que seja de garantia do direito à educação, não é, a partir, não é, de uma compreensão do que, retomando aí o que diz a Constituição Federal, né, de que esse direito à educação deve se dar num horizonte de desenvolvimento pleno do estudante, não é, numa formação que deve ser ampla, cultural e ética, não é, e pensando particularmente no papel dos profissionais da educação, também na sua formação, eles devem ter essa formação ampla, exatamente para que o exercício e a sua inserção na profissão, né, seja contribuindo mesmo para a melhoria dos processos formativos. Em última análise, é pensar que os profissionais da educação devem ter uma formação que lhes garanta um desenvolvimento de autonomia intelectual e profissional, né, lhes permitindo fazer uma leitura de mundo, de homem, de sociedade, do papel das instituições educativas, não é? E, nesse sentido, ter uma apreensão ampla do contexto social. Daí também que esse exercício profissional deve estar interligado a uma apreensão, ao respeito e à valorização da diversidade étnico, racial, de gênero, sexual, de faixa geracional, de direitos humanos, etc., etc., né? Por isso que essa dinâmica formativa também tem que ter a pesquisa como dimensão da formação e para o exercício do trabalho. E, mais uma vez, que é a partir desses elementos que a gente tem que enfatizar, né, a dinâmica e realizar processos que criem condições para que as instituições efetivem projetos institucionais com esse olhar ampliado. Então, acho que esse é um pouco o desafio desse eixo, né, que é um eixo que sinaliza para políticas de Estado, não é, que envolvam a garantia do direito à educação, mas a garantia da formação inicial e continuada com qualidade de profissionais da educação, portanto, de professores, funcionários técnicos, piso salarial nacional, uma carreira articulada a diretrizes nacionais de carreira e, certamente, condições objetivas